cidade de Bauru já se aproxima de uma epidemia de dengue, com a proliferação acelerada do número de casos da doença nesse início de ano. Para falar conosco sobre esse assunto, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru o secretário municipal de saúde, José Eduardo Fogolin. Secretário, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui conosco. Obrigado. O Espaço Aberto é um veículo de comunicação direto com a comunidade. Eu agradeço à Câmara Municipal e ao Espaço Aberto poder aqui tirar todas as dúvidas e conversar com a comunidade. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo nos trabalhos técnicos Gustavo Rosella pela TV Câmara. Secretário, qual é o cenário da doença agora em 2019? Até agora, houve uma explosão de casos na virada de ano em comparação com o período todo do ano passado? Bom, Lidiane, é muito importante essa chamada. A dengue é uma doença que a cada período, a cada 4 anos, a cada 5 anos, nós temos uma epidemia. É uma doença cíclica. É uma doença cíclica, né? Ela tem um processo. O que acontece? São vários fatores. Só para a gente poder colocar números para todo mundo, no ano de 2018 foram 132 casos de dengue na cidade de Bauru. Comparado a 2017, nós tivemos 75 casos de dengue. E o que mais nos preocupa é que o maior número de casos aconteceram nas últimas semanas de 2018. E agora, nas primeiras semanas de 2019, a gente já está com 62 casos, que é a atualização que fizemos na última sexta-feira, no último dia 10, dia 11 de janeiro. Não é só Bauru, né? Eu, como vice-presidente do Conselho Municipal de Secretários de Saúde, a gente observa que a região de Bauru, o estado de São Paulo e a nível nacional, a dengue, ela em algumas regiões já é epidêmica e em outras regiões ela vai entrar em epidemia. Quais são as razões para que isso tenha acontecido? São vários os fatores que fizeram com que a dengue hoje, no ano de 2019, ela esteja perto de uma epidemia. Em primeiro lugar, é natural do cidadão, da sociedade, do ser humano, que a gente esqueça períodos de epidemia. Então, eu tive uma epidemia em 2007 em Bauru, tivemos uma epidemia no ano de 2014, 2011 e de lá para cá não tivemos mais surtos ou epidemias de dengue. Então, a sociedade ela acaba, digamos assim, deixando um pouco de lado e esquecendo que a vizinha teve dengue, que morreu uma pessoa por dengue. Então a gente acaba entrando no esquecimento e afrouxa um pouco a fiscalização dentro de casa. Por que dentro de casa? O maior número de criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito que causa dengue, não somente a dengue, chikungunya, zika vírus, ela está dentro de casa. Ela está nos criadouros domiciliados, que é o potinho do vaso, que é a garrafa PET aberta, que é o pneu, que é prateleira, que é o ralo que acumulou água. Então, a própria laje que eu não observo e também acumula. Então, chega nesse período de dezembro, janeiro, calor e chuva forte no final do dia, a gente tem o criadouro específico. Além disso, nós temos a região, e a gente vai comentar daqui a pouco, que é a região noroeste da cidade, Santa de Virges, Vânia Maria, Jaraguá, Fortunato Rocha Lima, que são regiões mais populosas de Bauru, e nós temos o maior número de casos de dengue naquela região. A grande maioria está concentrada nessa região. Quais são os motivos também? A gente sabe que nos últimos anos o poder econômico da população caiu. Desemprego, a dificuldade em relação a ter a sua subsistência, e as pessoas passaram a acumular reciclável para poder se alimentar, para poder comer, para poder ter o dia a dia. E muitas vezes, por ser uma população mais socialmente vulnerável, e ela não acondiciona esses utensílios como garrafa PET de maneira adequada e vira criadouro. E a outra preocupação maior nossa é o tipo de vírus. Durante muito tempo, nós não tivemos o vírus tipo 2. Dengue tem 4 tipos de vírus. E o tipo 2 é o que está circulando na nossa região. E como médico, a gente sabe que se fosse um outro tipo de vírus da dengue, eu teria uma memória imunológica. Porque nos anos anteriores, eu posso até ter sido picado pelo mosquito, ter contraído a dengue, mas não tive uma sintomatologia severa. Passou,
eu entendi como um resfriado comum, como um quadro gripal, e aí eu não procurei um serviço de saúde. A dengue tipo 2, agora, eu não tenho memória imunológica. Então, essa circulação aumenta. E sem contar a infestação. Mosquito, há muito tempo, a gente está com uma infestação do mosquito. Já fizemos várias ações. O plano de enfrentamento que a gente vai comentar é um plano de enfrentamento amplo, mas são estas causas que hoje nós, em Bauru, a Secretaria Municipal de Saúde, já considera todas as tratativas, o enfrentamento, é como se a gente estivesse em epidemia. Não adianta amanhã eu declarar uma situação de epidemia e começar a fazer algumas ações. Nós já começamos durante o ano todo o plano de enfrentamento, intensificamos em dezembro e agora em janeiro a gente está aumentando a estratégia em pontos específicos da cidade. Secretário, conceitualmente e em parâmetros médicos, quando é que se considera que o cenário de um município como Bauru, pelo menos, está em quadro de epidemia de uma doença como a dengue? A epidemia é quando o número de casos supera a média histórica num determinado período, num determinado local, por um tempo específico. Então, quando eu olho a curva de número de casos, se ele supera especificamente em determinada região por um espaço de tempo, a gente considera como epidemia. Quando a gente fala que houve o aumento da circulação da dengue tipo 2, né, e o aumento do número de casos dessa doença, desse tipo da doença no final do ano, só para que as pessoas que nos ouvem, nos assistem entendam, são 4 tipos de dengue. São 4 tipos de dengue. Na verdade, o vírus que causa a dengue, ele tem como se fosse de 4 formas diferentes. Sim. Uma forma mais leve, uma forma mais moderada, uma forma mais grave e essa forma que há muito tempo não veio. Então, quando eu pego gripe, eu acabo tendo uma imunidade. Quando eu tomo vacina, por exemplo, que é a vacina da febre amarela, eu pro resto da vida não me preocupo, porque eu já estou vacinado. Só que eu tenho um tipo somente desse vírus. A dengue não, ela é uma família de vírus. Então, cada hora um vem nos visitar. E quem veio para a visita de Bauru agora nesse período é o dengue tipo 2. Então, justamente, este vírus não circulou há muito tempo na cidade. Então, esta é a preocupação, porque eu não tenho uma memória imunológica, eu posso ter uma reação mais grave e por esse motivo nós nos preocupamos, porque eu posso ter dengue mais grave, dengue hemorrágica e uma dengue que cause mais internação e risco, principalmente para os extremos de idade, criança, idoso e quem tem doença crônica. Existe alguma particularidade em termos de sintomas em comparação aos outros tipos da dengue? Os riscos são maiores? O que a gente poderia dizer nesse sentido? A dengue, como doença, como patologia, ela tem a mesma sintomatologia: dor de cabeça, dor no corpo intensa, como se você tivesse tomado uma surra, uma dor no corpo muito forte, dor nas juntas. Então acordou com dor no cotovelo, dor na mão, dor no tornozelo, dor no joelho. Então a junta toda doendo, ela é um sintoma forte. Além disso, febre, a febre elevada. Então é uma febre persistente, ela vai e volta, ela vai e volta. E além disso, dor atrás do olho e alguns pacientes podem apresentar náusea, mal-estar, vômito. Então qual é a nossa orientação hoje? Acordou, seu filho está sentindo esses sintomas, você está sentindo esses sintomas, alguém que você conhece está com esses sintomas, não fique medicando em casa. Vá para a unidade de pronto atendimento, vai para uma UPA ou vai para o pronto-socorro central. Por qual motivo? Primeiro, porque a gente consegue já nos primeiros dias acompanhar o seu caso. A gente vai fazer um exame de sangue e na data específica vamos fazer a sorologia para dengue, para saber se é dengue ou não. E vamos acompanhar o seu caso, porque você pode piorar ao longo do tempo. E mais importante do que isso também, claro, cuidar da vida da pessoa para nós é o que mais nos preocupa. Agora, eu consigo, com o teu endereço, onde você mora, fazer um trabalho com a vigilância epidemiológica. E eu notifico esse caso, vou com a equipe de vigilância ambiental para o local e a gente intensifica as ações. Então eu tenho, de um lado, a assistência, quanto mais cedo você chega, mais eu consigo cuidar de você. E por outro lado, eu consigo combater o vetor, protegendo as pessoas que moram perto da sua casa de não contrair a dengue. Nós estamos recebendo o secretário municipal de saúde, José Eduardo Fogolin, aqui no programa Espaço Aberto, falando conosco sobre o cenário da dengue na cidade nesse início de 2019 e a partir da constatação do aumento, da proliferação do número de casos na cidade, a prefeitura já se mobilizou e a Secretaria Municipal de Saúde apresenta então nessa semana um plano de enfrentamento contra a doença. O que é que está previsto? Ações de nebulização, por exemplo, vão ser intensificadas
aplicadas na cidade? Perfeito. O plano de enfrentamento, Bauru já tem uma mobilização, porque enfrentar a dengue, ela não é somente nesse período, né? Então eu não começo a enfrentar a dengue em dezembro, em janeiro. A gente enfrenta a dengue durante o ano todo. Então, para que todo mundo que nos assiste consiga entender como é esse processo, Bauru, em 2017, nós instituímos um grupo chamado CACE, que é um Comitê Ambiental de Controle de Epidemias. Este grupo é formado pela Secretaria Municipal de Saúde, pelas outras secretarias que têm relação com mobilização e instituições que não são do governo. E este grupo se reúne uma vez por mês para tratar de controles, em especial da dengue. Então, durante todo o ano, nossa equipe de agente de combate à endemia faz a fiscalização casa a casa, faz as visitas, mas faz de rotina. Investiga o LIRA, que é o índice de infestação predial do mosquito, que é o controle que Bauru faz durante o ano todo. Acontece que, sabendo, tendo uma previsão que nós poderíamos ter um quadro de epidemia, a partir de dezembro a gente intensificou o plano de enfrentamento. Então nós temos ações de combate e controle, que é o ano todo, e instituímos um plano de enfrentamento à dengue, que é formado por vários eixos. O primeiro eixo é a vigilância epidemiológica. O que é a vigilância epidemiológica? É a equipe que notifica, que consegue colocar as informações em qual região está tendo dengue, qual é o tipo de vírus que circula, como que eu faço para saber aonde o cidadão mora, como que eu encaminho uma equipe para aquele local para controlar. Então, a vigilância epidemiológica ela teve uma intensificação. Qual? Vou dar um exemplo muito, muito claro para a comunidade. Se eu chego numa UPA com sintoma de dengue, o enfermeiro que está na unidade, na triagem do paciente, ele vai colocar uma suspeita, vai passar pelo médico, o médico também considera suspeita, pede o exame. Esse paciente ele tem que colher o exame no quarto a sexto dia de febre. Ele não consegue colher porque eu não pego muitas vezes o anticorpo do vírus nesse período. Este tempo é suficiente, se eu não notificar, é suficiente para que o mosquito que está naquela região prolifere e outras pessoas são picadas. Antes e natural, o tempo entre a saída da informação da UPA para chegar na vigilância epidemiológica era de 3-4 dias, porque ele vai por malote, ele espera o número de casos. Nesta situação, a gente coloca em até 24 horas ou no mesmo dia, essa informação chega na vigilância. Então a gente conseguiu, no eixo 1, intensificar a notificação. Por quê? Porque o outro eixo, que é a vigilância ambiental, eu consigo chegar com a equipe, aí é uma outra equipe que vai para campo e consegue fazer todo o trabalho de tirar o vetor. Quem que é o vetor? É o mosquito. É ele que transmite a dengue. Então, o mosquito Aedes aegypti é o mosquito que transmite a dengue. Então, o mosquito ele tem uma fase que ele é ovo, uma fase que ele é pupa, outra fase que ele é larva e outra fase que ele está voando. Então, eu tenho 4 fases de um ciclo para combater. Então, esta equipe de vigilância ambiental, ela vai na sua casa, ela pede para identificar os possíveis criadouros, orienta e também retira criadouro. Nas áreas onde você tem grande possibilidade de ter mosquito pousando para pôr ovo, a gente coloca larvicida, então essa equipe já está intensificando essa ação, e uma nova tecnologia. Bauru hoje traz 2 novas tecnologias para enfrentamento, que antes nós não tínhamos. O biolarvicida, que ele não é de depósito, ou seja, ele tem menos efeito colateral para animais de domicílio e para o próprio cidadão. E tem uma situação, por exemplo, se eu chego num ferro velho, eu não consigo tirar todos os criadouros. Então, esta tecnologia eu consigo pulverizar numa região e ele fica depositado para combater a larva do mosquito Aedes aegypti. Além disso, a gente entrou com aspiradores. Nós compramos equipamento, eu posso chegar numa residência, eu tenho uma criança, um idoso acamado e eu não consigo jogar um inseticida, digamos assim, dentro dessa residência. Para essas residências, a gente usa um aspirador, é como se fosse um soprador invertido. Então ele aspira, ele puxa o mosquito. E também a gente está entrando com 2 novas tecnologias, né, que eram antigas, mas a gente já está enfrentando novamente, que é individualmente jogar um inseticida, e solicitamos a SUSEM, que a sede é em Marília, é do governo do estado de São Paulo, que eles nos fornecessem o maquinário para fazer o NAV, ou seja, a nebulização veicular, é o antigo Fumacê. Então nós elencamos como a região noroeste, Fortunato, Jaraguá, Santa de Virgem, Vânia Maria, é a região mais adensada, que está tendo o maior número de casos. Nesta semana nós já começamos a nebulização
para que estas pessoas também tenham o combate ao mosquito. É uma tecnologia nova, então com o apoio da Endurbe, com o apoio da Secretaria da própria Sagra, Secretaria de Cultura, com o apoio de todos os outros entes, a gente entra a partir no período da noite para fazer a nebulização. Então a gente pede para toda a comunidade, como vai ser durante todo o mês, início do mês seguinte, que deixem nessas localidades da região noroeste, está disponível no site da prefeitura quais são os locais, quais são as datas, para deixar casa aberta, cortina aberta, janela aberta, proteger alimento, filtro, tirar animal, que muitas vezes você tem animais dentro de residência, coloque num ambiente fechado, e a nossa equipe estará durante esse mês e durante o mês, início do mês de fevereiro, fazendo o processo da nebulização, que é uma intensificação. Então, essas são as ações. Agora, dando continuidade ao plano de enfrentamento, e esse eu considero muito importante, é a assistência em saúde, assistência médica da população. Nós sabemos que numa situação de epidemia, o número de pessoas que procuram serviço de urgência ou até o posto de saúde aumenta. As pessoas vão passando mal, com dor no corpo, com quadro de desidratação. Então, além de suprir com insumos necessários, que aumentem quase 20% o consumo de soro para hidratar, de consumo de agulha, porque você tem que pegar uma veia, de medicação para baixar a temperatura, para baixar a febre, para tirar dor no corpo. Então, nós fizemos uma aquisição adicional neste mês e, além disso, já deixamos disponível 2 locais como respaldo, como retaguarda para receber as pessoas para hidratação. O então pronto atendimento infantil, localizado na área central da cidade, ela tem 2 salas com mais de 20 macas para fazer hidratação e poltronas para hidratação. Então, se eu tiver superlotação da UPA para atendimento em dengue, nós transferiremos os pacientes para essa área para justamente ofertar o melhor cuidado. Outro ponto que eu considero importante é que a gente não tenha casos de óbito, de morte na cidade por dengue. Por esse motivo, toda pessoa que for notificada que tem dengue, que passou pelo pronto-socorro, pelo posto de saúde, nossa equipe, como a região noroeste é uma região mais acometida, e lá nós temos agentes comunitários de saúde, nós vamos definir os pacientes mais graves, os mais suscetíveis, e acompanhar, fazer a visita. Porque muitas vezes o paciente, o cidadão, ele acha que ele está melhorando, ou se ele não melhorou ainda, ele fala, não, já passei no médico, vou esperar um pouco mais a medicação fazer efeito, e se eu não melhorar, eu vou para a UPA. E isso às vezes pode ser letal, e essa evolução pode ser muito rápida. Por esse motivo, esta equipe vai visitar para ver como é que está em relação a exame, se a plaqueta é uma substância dentro do sangue que causa coagulação. Se ela cai, eu sangro, por isso que tem dengue hemorrágica. Então ela vai acompanhar os pacientes graves, criança e extremidade de idoso, para que a gente tenha o suporte da população e não tenhamos, se tivermos dengue em situação epidêmica, não tenhamos morte no município. Secretário, existe também toda uma orientação acontecendo por parte da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, com relação ao recebimento dos agentes de saúde pelos moradores em suas casas. Perfeito. Nós sabemos que aqui na cidade de Bauru, no final do ano de 2018, algumas pessoas utilizaram desta situação e bateram nas casas das pessoas, informando que era da área da saúde, para fazer a fiscalização. E eu falo para toda a comunidade, o profissional da área da saúde, ele é identificável. Ele tá de roupa branca ou azul, chapéu amarelo e tem crachá. Então, a pessoa que abrir a porta e observar que existe uma determinada equipe falando que é da Secretaria de Saúde, entre em contato com a ouvidoria, entre em contato com a prefeitura, e nós também disponibilizamos a informação de onde estaremos em que período. Então não é para sair abrindo a porta para todos, porém a gente faz um pedido encarecido para a comunidade. Certificou-se que a equipe da saúde receba esse profissional, porque a gente está tendo muita pendência, ou seja, a equipe chega na residência e não pode entrar. Muitas vezes, ou por esse medo, mas muitas vezes as pessoas achando que a gente vai multar, que a gente vai recriminar. Não, a gente vai orientar. E justamente, se você for manter aquele teu reciclável em casa que você precisa vender, a gente vai orientar como você acondiciona, como você guarda e como você pode tomar conta da sua residência para não ter dengue.
10 minutos. O que a gente pede é que todo cidadão tenha 10 minutos por semana para cuidar da sua casa e tirar o criadouro. Se todos nós fizermos isso, isso é em toda a sociedade, da Zona Sul até a região Noroeste, se cada um na tua casa for procurar uma semana 10 minutos, vai achar criadouro. Então, muitas vezes em locais que a gente achava que não tinha, tem possível criadouro do mosquito. Então, este é o ponto fundamental. Além disso, a gente fala, para cada caso que a gente notifica de dengue, 10 casos não foram notificados. Então, esses 10 casos são pessoas que a região está transmitindo dengue, eu não consegui chegar porque não foi notificado, e ela tem um risco de vida porque ela não procurou o serviço de saúde. Secretário, só para a gente encerrar, nós comentamos no início da entrevista que não é só Bauru que está acometida por esse surto, podemos dizer assim, de dengue agora nessa virada no início de 2019. Por que ainda em 2019, mesmo com tantos trabalhos preventivos, ações de combate, nós ainda temos essas experiências, essas situações de um aumento, uma proliferação do mosquito, da doença nessas cidades? Isso tem a ver com o fato de o Brasil ser considerado um país subdesenvolvido em termos de saúde pública? O que a gente poderia falar sobre isso? Eu já olho por um outro viés. Eu consegui andar esse país todo do período que eu estive no Ministério da Saúde. Fui o responsável em uma região nordeste do país. Estive em Jequié. Quem conhece Jequié, no interior da Bahia, na época do Zika vírus, fazendo esse controle. Eu acho que são vários fatores, né? Nenhum grande problema tem apenas uma solução. Eu acho que assim, vale a pena o contexto histórico. Em primeiro lugar, a saúde no Brasil, o Sistema Único de Saúde, ele já deu bons exemplos que funciona. E o sistema, ele tem o maior programa de imunização do mundo. Então, todos aqui, eu, você, tomamos vacinas no Sistema Único de Saúde e erradicamos inúmeras doenças por conta disso. Nós temos um sistema de apoio do SUS que oferta isso. Quem está indo na casa das pessoas fazer esse combate à dengue é o SUS. Isto é o Sistema Único de Saúde. Agora, existem fatores, por que a dengue persiste? E aí, eu acho que você foi feliz em colocar alguns fatores. Em primeiro lugar, saneamento básico. Dá para falar disso. O saneamento é um ponto importante, mas o mosquito da dengue, ele fica em água limpa e sombra. Então, ele gosta de água limpa e sombra. Não é o esgoto que produz a dengue. Então, a dengue está dentro de casa. Então, nós temos um processo que nós ocupamos espaços que antes não eram ocupados. A gente teve um desenvolvimento urbano, as cidades se desenvolveram. Nos últimos 20 anos, o planejamento urbano é fundamental. Em segundo momento, nós precisamos mudar a cultura, e isso é uma questão cultural, que é justamente, se eu vou acumular determinado utensílio, como que eu acumulo de maneira adequada? Porque é uma doença silenciosa. Eu posso não ter dengue, mas o meu vizinho vai ter. Então, culturalmente, fazer esse exercício de combater o criadouro, porque o mosquito sempre vai existir. A questão é a proliferação dele, e para não proliferar, eu tenho que eliminar a maternidade desse vírus, desse mosquito, que é o criadouro. Agora, tem um ponto importante que você comentou. O Brasil é um país tropical. O mosquito Aedes aegypti, ele se reproduz, ele se prolifera com água limpa e calor. Nós temos tudo isso no Brasil. Aquela velha ditado, Brasil é um país quente, tem chuva, tem local adequado para o mosquito se desenvolver, e culturalmente a população precisa ter esse envolvimento. Agora, por que determinadas vacinas existem para determinadas doenças e outras não? E esta é uma conversa que o Ministério da Saúde, que os governos responsáveis precisam colocar em discussão. Quando a gente avalia uma pessoa com leishmaniose, por exemplo, ou com dengue, é muito mais caro tratar, é de muito mais risco tratar do que prevenir. Agora, essas doenças como febre amarela, leishmaniose, dengue, elas acontecem mais no hemisfério sul. E quando você observa o mapa, hemisfério sul, a grande maioria são países em desenvolvimento. Nós temos que fazer uma conversa muito sincera e transparente com os conjuntos de laboratórios e assistência farmacêutica do mundo. Os grandes laboratórios, uma discussão do país com a Organização Mundial de Saúde, da Anvisa com os centros americanos e europeus. Por quê? Porque muitas vezes é mais interessante para a indústria internacional, até a nacional, produzir medicamento, a anfotericina, para tratar a leishmaniose do que prevenir, porque a rentabilidade é maior. A mesma coisa, por que a gente não investe na
pesquisa de vacina ou outras situações para a dengue. Então, porque muitas vezes mais vantajoso produzir o medicamento para o câncer, que é importante, mas claro que uma empresa ela tem uma rentabilidade. Nós temos um país e um sistema único de saúde de 220 milhões de pessoas. É o maior plano de saúde do mundo. Então, se uma medicação ela não é incorporada, mas ela pode ser judicializada, é mais rentável para a empresa. Então, são discussões que têm que entrar na pauta. Nós temos hoje deputado federal bauruense, nós temos hoje ministro que é de Bauru, que é de Ciência e Tecnologia. Então, eu acredito que Bauru possa, sim, por meio desse conjunto de atores políticos comprometidos, que a gente possa realmente fazer uma discussão. Particularmente, como vice-presidente do Conselho de Secretários Municipais e tendo a nossa cidade como ministro de Ciência e Tecnologia, como deputado federal, a gente possa levar uma discussão de desenvolvimento de ensino, pesquisa. Afinal de contas, Bauru, nos últimos 2 anos, teve um avanço na área da saúde. 2 faculdades de medicina, uma delas é a Universidade de São Paulo. O complexo industrial da saúde para a região é muito importante, movimenta muito recurso. Então, o país ele tem que assumir esse protagonismo dessa situação. Então, essas doenças que acontecem, dengue, febre amarela, a própria leishmaniose, nós desenvolvemos uma tecnologia aqui em Bauru que a NASA veio acompanhar. Vocês acompanharam, que é o encoleiramento do cão, o encoleiramento inverso. Não fazer mais eutanásia, mas encoleirar o cão doente. Então, nós estamos fazendo essa pesquisa e a gente quer levar para o conjunto de secretários de saúde, para o Ministério de Ciência e Tecnologia, para o Ministério da Saúde, quais outras ações de pesquisa e desenvolvimento, com o uso das universidades, das instituições de ensino superior, de pós-graduação, que possam desenvolver pesquisa nesse país. Porque existe um hiato muito grande entre a pesquisa e desenvolvimento e a chegada no SUS de uma série de ações. Não falo só de medicamento e vacina, tecnologias que possam auxiliar a comunidade, e esse é o grande enfrentamento. Então, você foi muito feliz em colocar por que ainda falamos de dengue. Quando eu estava no colegial, mesmo antes no ginásio, que eu fiz na escola pública aqui em Bauru, a gente falava de dengue. E ainda a gente fala de dengue. Eu, como secretário de saúde, hoje falo de dengue e me olho todo dia, ainda mais numa situação como essa, porque a gente ainda não saiu do período cenozoico, da idade da pedra, em relação a essa questão. A gente fica tratando a consequência. Então, é um enfrentamento que a gente tem que fazer. E essa Casa de Leis, ela tem grande envergadura para fazer essa discussão. Nós temos hoje uma oportunidade com bauruenses que estão no comando desse país, para que a gente possa fazer uma discussão. A Secretaria de Saúde, pessoalmente, como a gente já percorreu essa seara há muito tempo, a gente vai fazer todo o enfrentamento para que coloque nas mãos das pessoas competentes uma discussão mais aberta, franca, chamando a indústria farmacêutica, chamando os laboratórios, porque aqui a gente está tratando de vida e a gente tem que colocar essa pauta como prioritária para todos os políticos. Isso é uma política de Estado, não uma política de governo, que isso passe de gestões e gestões, principalmente não somente na esfera municipal, mas estadual e federal. Essa é a grande bandeira e você foi muito feliz em colocar isso. E falar de saúde pública é falar também de investimentos em educação, ensino superior, ciência e tecnologia, como você mesmo colocou, né, secretária? Sem dúvida. A Secretaria de Educação tem um trabalho importante. Bauru já foi premiado com um grupo que trabalha de maneira muito visceral, próxima da Secretaria de Educação do município, que é justamente que eu sempre levanto essa bandeira. Hoje nós temos posturas das crianças que antes nós não tínhamos. A criança entra no veículo hoje, pai, mãe, põe o cinto. Então, pai, mãe, precisa tirar o lixo. Então, a gente começa a ter uma sociedade sendo formada, e a gente só vai conseguir ter sociedade com um cidadão consciente se a educação realmente assumir, e como vem assumindo, a questão da formação educacional. Eu acho que esse é um ponto importante, e essas orientações a gente sempre utiliza, que é justamente na origem que a gente vai mudando a concepção das pessoas. Bom, o cenário da dengue na cidade de Bauru nesse começo de ano, a proliferação do número de casos da doença e também os planos de enfrentamento contra a dengue propostos pela Secretaria Municipal de Saúde foram assuntos do programa Espaço Aberto hoje pela TV e Rádio Câmara Bauru, e nós agradecemos aqui a presença no estúdio das emissoras do secretário municipal de Saúde, José Eduardo Fogolin, esclarecendo aí
dúvidas, né, dando orientações com relação à prevenção, tratamento e também às ações do poder público. Secretário, obrigada pela presença. Obrigado a todos os ouvintes do Espaço Aberto, a todos que estejam nos assistindo. A gente fica à disposição e esse enfrentamento à dengue é uma ação continuada. E vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, são os principais atores também para a gente reduzir o número de dengue na cidade. Nós agradecemos também a sua sintonia. Este programa vai ao ar pela TV e Rádio Câmara e fica disponível na íntegra. Você acessa no canal da TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima.